O que você vai encontrar nesse vídeo é algo muito impactante. Vamos mergulhar nos relatos bíblicos e descobrir exemplos de mulheres que foram capazes de trair, enganar e manipular, mulheres cujas ações levaram à ruína de reis, famílias e até nações. Mais do que uma história antiga, essas lições ecoam nos dias de hoje, mostrando como devemos estar atentos às escolhas que fazemos e às pessoas com quem nos envolvemos. Então já sabe, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo e compartilhe este vídeo com seus amigos. Vamos começar essa jornada reveladora. Eva, a primeira traição. Eva, a primeira mulher criada por Deus, vivia no jardim do Éden ao lado de Adão, cercada por uma abundância que nenhuma geração depois deles poderia experimentar. Eles tinham tudo o que precisavam, além de uma comunhão perfeita com Deus. Ele havia concedido a eles o domínio sobre a criação e lhes dado um único mandamento: não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, pois isso traria consequências devastadoras. A traição de Eva começa com o engano sutil da serpente, a figura do mal que estava no Éden. A serpente, astuta e persuasiva, aproximou-se de Eva e lançou a dúvida. Foi isso mesmo que Deus disse. Gênesis capítulo 3. Com suas palavras habilidosas, questionou a bondade e a verdade de Deus, plantando em Eva uma semente de desconfiança. A serpente sugeriu que, ao comer do fruto, ela não morreria como Deus advertiu, mas seria como Deus, conhecendo o bem e o mal. Eva olhou para o fruto e viu que era bom para se comer e desejável para dar entendimento. Ali, sua traição começou, não apenas contra Deus, mas também contra o próprio Adão e a ordem estabelecida no paraíso. Ela pegou o fruto e comeu, e, depois, ofereceu a Adão, que também participou. Essa decisão, aparentemente pequena, teve consequências cataclísmicas. O pecado entrou no mundo, a harmonia perfeita entre Deus e a humanidade foi quebrada, e a morte física e espiritual tornou-se uma realidade para todos os descendentes de Adão e Eva. Eles foram expulsos do jardim do Éden e a criação, antes perfeita, foi amaldiçoada por causa desse ato de desobediência. A traição de Eva simboliza a vulnerabilidade humana à tentação, especialmente quando somos levados a questionar a verdade de Deus e seus planos. No cotidiano atual, essa história se repete de diversas formas. As pessoas são constantemente atraídas por aquilo que parece promissor, mas que, na essência, carrega consequências destrutivas. A lição que Eva nos deixa é clara. Mesmo as escolhas aparentemente pequenas podem ter repercussões gigantescas. Na vida moderna, essa traição é refletida nas muitas vezes que as pessoas cedem àquilo que sabem que é errado, tentando justificar suas ações. O engano que Eva experimentou é uma realidade cotidiana, e sua história serve de alerta para que sejamos vigilantes diante das tentações e das influências que nos afastam da verdade e da obediência a Deus. A traição de Eva, portanto, vai além de uma narrativa antiga. Ela é uma reflexão sobre o coração humano e sobre a batalha constante entre o bem e o mal, a confiança e a dúvida, a obediência e a rebelião. Dalila, a mulher que destruiu Sansão. Dalila, uma das personagens mais infames da Bíblia, entrou para a história como a mulher que traiu Sansão, o juiz de Israel, cuja força sobrenatural havia libertado os israelitas das mãos dos filisteus em inúmeras ocasiões. A narrativa entre Dalila e Sansão é descrita no livro de Juízes, capítulo 16, e revela uma trama de sedução, manipulação e traição que culmina na destruição de um dos heróis mais poderosos da Bíblia. Sansão, dotado de uma força descomunal, era um nazireu desde o ventre materno, alguém consagrado a Deus sob votos rigorosos, entre os quais o de nunca cortar o cabelo. Sua força não residia no físico ou nos músculos, mas na obediência a esse voto, simbolizada por seus longos cabelos. Dalila, uma mulher filisteia, foi usada pelos líderes de seu povo para descobrir o segredo da força de Sansão. A promessa de receber uma grande soma em prata a motivou a trair Sansão. Usando sua beleza e charme, Dalila conquistou o coração de Sansão. Ele se apaixonou profundamente por ela, ao ponto de confiar-lhe segredos que nunca deveria ter revelado. Dalila, no entanto, tinha seus próprios interesses e começou a pressioná-lo incessantemente para descobrir o mistério de sua força. Ela tentou várias vezes, e, a cada vez, Sansão lhe dava uma resposta falsa, dizendo, por exemplo, que se fosse amarrado com cordas novas ou tecessem seu cabelo, ele perderia sua força. No entanto, sempre que os filisteus o atacavam, ele se libertava facilmente, frustrando os planos de Dalila. A persistência de Dalila foi crucial. Ela o manipulou emocionalmente, alegando que, se ele a amasse de verdade, confiaria nela. Sansão, exausto de suas constantes súplicas e manipulações, finalmente cedeu. Ele revelou que sua força estava ligada ao seu voto de nazireu e que, se seu cabelo fosse cortado, ele se tornaria fraco como qualquer outro homem. Assim que obteve essa informação, Dalila aproveitou a oportunidade.
Ela fez com que Sansão adormecesse em seu colo e chamou um homem para cortar-lhe as 7 tranças de cabelo. Depois, chamou os filisteus para capturá-lo. Quando Sansão acordou, sua força havia partido. Ele foi preso, cegado e levado para ser humilhado e exibido como um troféu pelos filisteus. A história de Dalila é um exemplo trágico do poder destrutivo da traição. Ela ilustra como alguém pode usar a confiança de outra pessoa para ganhos egoístas, resultando em consequências devastadoras. Dalila não apenas destruiu a vida de Sansão, mas também comprometeu a libertação de Israel, que, naquele momento, dependia da força dele. Seu papel é um alerta contra a sedução e a traição emocional. No contexto moderno, essa narrativa ressoa em muitas situações cotidianas em que a confiança é quebrada por interesses pessoais. Dalila representa o arquétipo da manipulação, da sedução usada para ganho pessoal, um lembrete de como o engano pode destruir até mesmo os mais fortes. A lição de Dalila para os dias atuais é clara. Cuidado com aqueles que parecem se aproximar com boas intenções, mas cujos corações estão focados em seus próprios interesses. Assim como Sansão confiou demais em alguém que não era digno dessa confiança, somos lembrados de que nem todas as palavras doces ou gestos carinhosos vêm de um lugar de sinceridade. Jezabel, a rainha maligna. Jezabel, uma das figuras femininas mais temidas e odiadas da Bíblia, é lembrada como a rainha que personificou a maldade e a idolatria no reino de Israel. Sua história é contada principalmente nos livros de 1 e 2 Reis, onde ela se destaca por sua influência sombria sobre o rei Acabe, seu marido, e por seu papel em tentar erradicar o culto ao Deus de Israel. Nascida filha de Etaal, rei dos Sidônios e sacerdote de Baal, Jezabel trouxe consigo sua religião pagã para Israel quando se casou com Acabe. Desde o início, ela não foi apenas uma rainha consorte, mas uma mulher de grande poder e determinação, disposta a fazer qualquer coisa para promover sua agenda de idolatria. Jezabel não só introduziu o culto a Baal e Astarote no reino, como também financiou e protegeu centenas de profetas de Baal, liderando uma cruzada violenta contra os profetas de Deus. Seu nome tornou-se sinônimo de manipulação, crueldade e malícia. Quando Acabe desejou a vinha de Nabote, mas o proprietário recusou vendê-la ao rei, foi Jezabel quem elaborou um plano cruel para garantir que Acabe obtivesse o que queria. Ela forjou cartas em nome do rei, acusando falsamente Nabote de blasfêmia e, assim, garantindo que ele fosse apedrejado até a morte. Com Nabote morto, Acabe tomou posse da vinha, e Jezabel mostrou mais uma vez que estava disposta a destruir vidas inocentes para alcançar seus objetivos. Mas talvez o confronto mais emblemático de Jezabel tenha sido com o profeta Elias. Desafiando a autoridade e a fé de Israel, Jezabel perseguiu implacavelmente os profetas de Deus, levando muitos à morte. No entanto, quando Elias, com a ajuda divina, venceu os profetas de Baal no Monte Carmelo, Jezabel não cedeu. Ela jurou vingança contra Elias, o que o fez fugir por sua vida. Sua audácia em desafiar o profeta de Deus revela sua natureza impiedosa e sua absoluta falta de temor pelo sagrado. No entanto, o reinado de terror de Jezabel não durou para sempre. A profecia de Elias, que predisse seu fim trágico, acabou se cumprindo. Após a morte de Acabe, Jezabel continuou a exercer sua influência por meio de seus filhos, mas foi finalmente derrubada quando Jeú, um comandante militar ungido por Deus, veio para reivindicar o trono. Ao ouvir que Jeú estava se aproximando, Jezabel se preparou para enfrentá-lo, pintando os olhos e arrumando o cabelo, talvez esperando seduzir ou desarmar o novo rei. No entanto, Jeú ordenou que seus servos a jogassem pela janela. Ela caiu para a morte, e os cães devoraram seu corpo, cumprindo assim a profecia de Elias de que Jezabel não teria sepultura. Jezabel é a personificação de uma mulher que abusou de seu poder e influência, corrompendo o povo de Israel com idolatria e promovendo a injustiça em todos os níveis. Sua história serve de alerta sobre o perigo de permitir que o orgulho, a maldade e a rebelião contra Deus governem o coração. Ela manipulou, enganou e governou com crueldade, destruindo a fé de um povo e trazendo julgamento sobre si mesma e sua família. Para os dias atuais, a história de Jezabel é um lembrete poderoso de como o poder pode ser corrompido quando separado dos princípios divinos. Sua busca por controle e destruição serve como um exemplo de como as consequências do mal são inevitáveis. Jezabel representa o tipo de pessoa que manipula situações e indivíduos para seus próprios ganhos, indiferente ao sofrimento causado a outros. Ao ler sobre Jezabel, podemos refletir sobre como devemos estar vigilantes contra as influências corruptas em nossas próprias vidas, seja no ambiente familiar, profissional ou espiritual. Em vez de permitir que o egoísmo e a busca por poder nos governem, somos chamados a agir com justiça, misericórdia e humildade, confiando que, ao final, o mal nunca prevalecerá diante do juízo de Deus. A mulher de Potifar, a tentação falsificada.
A história da mulher de Potifar e sua tentativa de seduzir José é uma das narrativas mais conhecidas do livro de Gênesis. Esta personagem, cujo nome não é mencionado, desempenha um papel fundamental ao representar a tentação, a injustiça e a virtude em meio às provações. José, vendido como escravo pelos seus próprios irmãos, foi levado ao Egito e acabou na casa de Potifar, um oficial importante do faraó e capitão da guarda. Graças à sua integridade e à bênção de Deus, José logo ganhou a confiança de Potifar e foi colocado como administrador de sua casa. Com sua dedicação e habilidade, tudo que José tocava prosperava. No entanto, não era apenas o sucesso de José que chamava atenção. A mulher de Potifar, impressionada com sua aparência e caráter, começou a cobiçar o jovem hebreu. A esposa de Potifar tentou seduzir José repetidamente, oferecendo-lhe a oportunidade de trair seu senhor e ceder aos desejos da carne. Sua insistência criou um cenário de constante pressão sobre José, mas ele permaneceu fiel aos seus valores e à sua devoção a Deus. José sabia que, ao ceder, não só trairia Potifar, que havia confiado nele, mas também pecaria contra Deus. Em uma sociedade como a do Egito Antigo, onde as normas morais eram muitas vezes flexíveis para os poderosos, a recusa de José de ceder à sedução o destacava como alguém com princípios inabaláveis. A mulher de Potifar, vendo sua rejeição repetida, não aceitou o não como resposta. Sua frustração cresceu, e sua obsessão por José se transformou em algo mais sombrio. Ela decidiu que, se não pudesse tê-lo, o destruiria. Um dia, quando todos os servos estavam ausentes e José estava sozinho na casa, ela fez uma última tentativa de seduzi-lo, agarrando suas roupas e exigindo que ele cedesse. José, mantendo sua integridade, fugiu, deixando suas vestes nas mãos dela. Humilhada e enraivecida, a mulher de Potifar virou o jogo contra José. Ela gritou, chamando servos e acusando José de tentar violentá-la. Quando Potifar voltou para casa, ela apresentou a falsa acusação, exibindo a roupa de José como prova do suposto ataque. Sem dar a José a oportunidade de se defender, Potifar, acreditando na esposa ou, ao menos, preocupado em manter as aparências, lançou José na prisão. Essa reviravolta na história destaca não apenas a vulnerabilidade de José, um estrangeiro e escravo em uma terra distante, mas também como a injustiça pode emergir de falsas acusações e abuso de poder. A mulher de Potifar, em seu desejo de controlar José e fazer com que ele cedesse a seus desejos, usou a mentira e a manipulação para tentar destruí-lo quando foi rejeitada. No entanto, mesmo na prisão, José permaneceu firme em sua fé e, eventualmente, essa injustiça foi transformada em uma oportunidade para sua ascensão. A história da mulher de Potifar e José nos ensina várias lições importantes. Primeiro, mostra a importância de permanecer fiel a nossos valores e convicções, mesmo diante de grandes tentações. José poderia ter cedido e mantido uma vida mais fácil, mas escolheu honrar a Deus acima de tudo. Em segundo lugar, a história ressalta como o poder pode ser distorcido e abusado para fins egoístas, e como as mentiras podem ter consequências devastadoras. E, por fim, ensina-nos que a verdade e a justiça de Deus prevalecerão, mesmo quando as circunstâncias pareçam totalmente adversas. Essa história os remete a uma reflexão sobre integridade, especialmente em um mundo onde as pressões para comprometer nossos valores são constantes. Nos dias de hoje, podemos nos inspirar em José, que, mesmo diante da adversidade e da injustiça, permaneceu fiel, sabendo que sua lealdade a Deus era o que realmente importava. Herodias, a mulher que pediu a cabeça de João Batista. Herodias é uma figura central em um dos eventos mais sombrios do Novo Testamento, que culminou na execução de João Batista. A sua história é narrada nos evangelhos de Mateus e Marcos, onde Herodias é retratada como uma mulher ambiciosa, vingativa e manipuladora, disposta a utilizar qualquer meio para atingir seus objetivos. Herodias era esposa de Herodes Filipe, meio-irmão do tetrarca Herodes Antipas. Em uma reviravolta escandalosa para a época, ela abandonou seu marido e casou-se com Herodes Antipas, que também era seu cunhado. João Batista, conhecido por sua integridade e por não hesitar em denunciar o pecado, publicamente criticou essa união, apontando que o casamento de Herodias e Herodes Antipas era ilícito de acordo com a lei judaica. Essa ousada condenação pública enfureceu Herodias. A condenação de João Batista atingiu Herodias profundamente. Ela o via como uma ameaça não apenas à sua honra, mas também ao poder e à estabilidade que seu novo casamento lhe proporcionava. Consumida pela raiva e ressentimento, Herodias começou a planejar a queda de João. Ela desejava sua morte, mas havia um obstáculo: Herodes Antipas. Embora Herodes também estivesse incomodado com as palavras de João, ele tinha um certo respeito pelo profeta, reconhecendo que ele era um homem justo e santo. Por isso, embora tenha mandado prender João, Herodes hesitava em ordenar sua execução.
Herodias, no entanto, era implacável. Sua astúcia e capacidade de manipulação apareceram durante uma ocasião festiva, o aniversário de Herodes. Ela viu uma oportunidade perfeita para garantir a morte de João. Sua filha, Salomé, embora o nome não seja mencionado nos evangelhos, é assim que a tradição cristã chama, desempenhou um papel crucial nesse plano. Durante a celebração do aniversário de Herodes, Salomé dançou diante de Herodes e seus convidados. A performance foi tão encantadora que Herodes, em um impulso de prazer e orgulho, prometeu a Salomé qualquer coisa que ela pedisse, até mesmo metade do seu reino. Foi nesse momento que Herodias viu a chance que estava esperando. Herodias, cheia de ódio, instruiu sua filha a pedir algo inimaginável: a cabeça de João Batista em um prato. A ordem era clara, direta e mortal. Quando Salomé fez o pedido diante de todos, Herodes ficou imediatamente perturbado. Ele não queria matar João, mas havia feito um juramento na frente de seus convidados, e a honra, naquela cultura, exigia que ele cumprisse sua palavra. Relutante e cheio de remorso, Herodes ordenou a execução de João. O profeta foi decapitado, e sua cabeça foi entregue a Salomé em um prato, que então a deu à sua mãe, Herodias. O que para muitos foi um ato cruel e desumano, para Herodias foi uma vitória. Ela finalmente conseguiu silenciar aquele que ousou desafiar sua posição. Herodias personifica a combinação perigosa de ambição e vingança, disposta a sacrificar qualquer um que estivesse no caminho de seus desejos. Sua história é um exemplo de como a busca desenfreada pelo poder e o desejo de vingança podem levar a atos impensáveis e de extrema maldade. Enquanto Herodes hesitava em agir contra João Batista, Herodias manipulou a situação, jogando com a vaidade e o orgulho de seu marido, usando sua própria filha como instrumento para atingir seu objetivo mortal. Para o espectador contemporâneo, essa narrativa é um lembrete poderoso sobre os perigos da ambição desmedida e da vingança cega. Além disso, a história de Herodias também nos alerta sobre como a manipulação de poder pode destruir vidas e causar danos irreparáveis, tanto no passado quanto nos dias de hoje. As lições que precisamos aprender. Esses exemplos mostram que não devemos confiar cegamente nas intenções das pessoas. As histórias dessas mulheres revelam que a traição, o engano e a manipulação são reais, e podem estar muito mais perto do que imaginamos. Assim como esses personagens da Bíblia sofreram as consequências de se envolver com pessoas erradas, podemos aprender a ser mais sábios e cautelosos em nossos relacionamentos. Não deixe de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder mais vídeos como esse. Compartilhe essa mensagem para que mais pessoas possam aprender a discernir quem merece sua confiança.